eu nasci no interior de Parintins, num local chamado Ilha das Cobras. Por que o nome era Ilha das Cobras? A gente olhava para o teto da casa assim, era cobra por tudo quanto era lado. A gente ia para o Igarapé buscar água nos baldes, né? Que antigamente pegava água nos baldes de cuia. E era cobra no meio do caminho direto. Tinha uma cobra cipó que ela fincava a cabeça no barro assim e lambava na costa da curumizada. E foi lá que eu nasci. E vou pelas ruas procurando outra emoção, noutro rosto, outra ilusão. Ai, como dói a solidão. E meu pai trabalhava para o meu cunhado, né? Para o meu tio, aliás, que tinha uma fazenda lá. E foi lá que eu comecei a minha vida. Foi lá que eu nasci. Eu ajudava o papai a lavar a juta e eu saía de dentro do lago, lavando juta, com a perna cheia de sanguessuga, né? E levando porrada de puraqué. Todo mundo conhece puraqué, né? Aquele peixe elétrico. Passava assim, dava cada soco, mas é assim mesmo. E aí eu sobrevivi tudo isso. É com o maestro Jarle agora. Simbora! Fomos para um lugar chamado Icurapá, que é acima de Parintins, para morar com a minha sogra, e lá era um lugar muito faminto, né? Nós não aguentamos muito tempo, porque onde a gente morava tinha muito peixe, né? Meu tio matava pirarucu, esse fazendeiro, que era fazendeiro lá, ele matava pirarucu, matava peixe-boi, né? Naquela época era fartura, era muito... Cecília Mota, um beijão carinhoso. Sei que você tá ligadinha aí assistindo a gente. Venha bailar comigo, eu cantarei. Eu cantarei. Venha bailar comigo, eu cantarei. Botava para secar e levava para Parintins para vender. E aí nós resolvemos voltar para Parintins. E aí em Parintins a gente começou a trabalhar lá, a mamãe lavava roupa para fora, a gente vendia tucumã na rua. E aí foi nessa época que o meu pai pegou abono para trabalhar na usina de Pau Rosa, no Rio Urubu. E aí nós viemos para o Rio Urubu. Ele passou 6 meses para lá e mandou buscar a gente lá na cidade. Durante esse tempo, eu carregava gelo para os garapeiros no mercado, a gente vendia tucumã na rua, eu e a minha mãe. Até que nós viemos para cá, foi em 64. Eu lembro bem que eu vinha no barco e vinha os caras todos algemados. Aí eu perguntava assim, quem são esses caras aí? Por que eles estão presos? Não, eles são comunistas. Eles vão para Itacoatiara e de Itacoatiara eles vão para Manaus. Estão presos. Na sanfona, Quitote. Na guitarra, Alexa. E a gente ficou em a gente passou por Itacoatiara para o Rio Urubu. E no Rio Urubu eu conheci um mecânico de caminhão
que chamava Seu Chico, né? O nome é Chico Moco, porque parece que ele era meio surdo, né? E aí ele me trouxe, pediu. Eu comecei a ajudar ele na ferramenta, né? Lá da mecânica, e ele gostou muito de mim. Aí ele falou: rapaz, você é um cara muito inteligente, vou te levar para Manaus para você estudar. Vamos puxar mais uma? Simbora! Mais uma autoral da banda. Essa também tá no nosso CD. É Treme Terra. Meu bem, eu faço tudo pra te conquistar. Sei que fui boba quando quis brigar e não pensei viver na solidão e magoei meu pobre coração. Meu coração. Aí ele me trouxe para cá. E eu cheguei aqui com 9 anos de idade. Eu vim morar com ele. Eu fui babá da filha dele durante 3 anos. Aí ele brigou com a mulher dele, se separaram. Mas durante esse período, eu ia no mercado de Kombi, né, que naquela época chamava Expresso. Pega o Expresso para ir lá no mercado. E também eu estudava no horário intermediário no Luizinha Nascimento, que a gente morava ali na Praça 14, ele morava na Praça 14, na Tarumã. E eu fazia a menina dormir e ia para a escola. E 2 horas da tarde eu voltava, a menina já estava acordando. Eu já tinha que fazer mingau de novo para ela. Uou! Treme Terra, um terremoto de sucessos. Você pra mim é tudo. Eu não te esqueço só um segundo. Dos beijos, teus carinhos, teus abraços. Teu corpo me aquecendo entre meus braços. Amor. Vem amor, vem pra mim. Vem fazer gostoso e ser feliz. Faz amor, faz assim. Faz tudo de novo só pra mim. Vem amor, vem pra mim. Vem fazer gostoso e ser feliz. Faz amor, faz assim. Faz tudo de novo só. Aí ele disse pra mim assim, vou te indenizar, tá? Agora eu vou te deixar lá no mato onde eu te trouxe. Aí eu falei, não me leve pra lá mais não, que eu não quero ir pra lá não. Mas faz o seguinte, traga a minha família, vamos lá, vamos pagar a conta do meu pai e a gente traz eles pra cá, pra Manaus. Aí o senhor pode fazer isso por mim? Aí ele falou, não, então tudo bem. Aí pegou o caminhão e foi buscar a minha família. Pagamos a conta que meu pai devia lá e viemos para cá. Eu passei a trabalhar como engraxate na Praça da Polícia. Depois eu carreguei bolsa no mercado. Eu fui lavador de carro. Eu vendi pão. Depois eu fui chamado para trabalhar dentro do cinema, do Cine Avenida. Aí eu passei a ser lanterninha. Essa é para você, Morena. Moreno dos olhos claros, quero contigo namorar. Se você me aceitar, só alegria vai me dar. Nos olhamos com carinho, naquela noite que passou. Fiquei apaixonada pelo seu amor. Olhando assim pra mim, deixou que eu me apaixonasse. Com esse seu jeitinho de menino legal. Olha, a música começou na minha vida quando a gente ia para a festa de santo lá no interior, né? A mamãe atava a rede na beira do barracão, em cima, bem alto, né? Que eu era garotinho ainda, garoto. E eu ficava de lá, em vez de eu dormir, eu ficava assistindo os músicos tocar. E lá só tinha sopro, e banjo, e saxofone, essas coisas. Não tinha nada elétrico, porque lá no interior não rola. Nessa época não tinha nada de elétrico, né? Era tudo acústico. Então era saxofone, pandeiro, violão. Desperta os meus desejos, você me fez escrava dos seus beijos.
a papai e a mamãe iam dançar lá pro salão, né? Iam pra lá. E a gente ficava lá para dormir. E eu ficava assistindo os músicos. Foi assim que comecei a ver a música na minha vida. Desejos, me pescava dos seus beijos. Fiquei apaixonado e louca de paixão. Treme Terra, um terremoto de sucessos. Ao vivo pra você. E quando eu cheguei aqui, a gente morava lá em Petrópolis e não tinha televisão nessa época, só tinha um rádio. E tinha um amigo nosso que sabia tocar um pouco, né? E quando a gente pedia para ele tocar qualquer música que ele não sabia tocar, ele entrava na casa dele, batia a porta e a gente ficava chupando o dedo. E aí eu decidi tocar. E cheguei em casa e falei, papai, eu vou ser músico, vou estudar música. Não, meu filho, música é cachaceiro, não, de jeito nenhum. Você vai jogar futebol, porque o Pelé tá ganhando dinheiro aí e você vai jogar futebol. Aí me colocou na escolinha do América. Eu fui treinado pelo seu Amadeu Teixeira, né? Um dia vou criar coragem, timidez e bobagem, unir teu amor. Viva sonhar com você, eu quero ser feliz, tá em seus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. Só que eu comprei o violão e deixei lá perto de onde a gente treinava. E quando terminava o treino, eu ia estudar violão lá com os amigos. E eles tocavam e tudo, e fui tocar violão com eles. Eu fui estudar violão. E aí, quando eu cheguei lá no bairro, eu comprei um violão bonito, Amazônia, da TV lá, né? Da Credilá Teatro. 3 anos para pagar, 36 meses para pagar o violão. Você, eu quero ser feliz, tá em seus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. Meu coração é amor, desejo e paixão, sou acordado e apaixonado, criou E aí eu estava descendo para casa e encontrei um senhor num bar bebendo lá com os filhos dele. E o senhor não dá aula de violão? Eu disse, rapaz, pode ser, eu posso dar aula sim, mas eu trabalho no distrito, eu trabalho em vários horários lá no distrito. Um dia eu estou de manhã, outro dia eu estou de noite, outro dia eu estou de tarde. Então eu tenho que adequar o teu horário com o meu. E aí tá. Então eu vou estudar com o senhor. Me diga onde o senhor mora, me dê o seu endereço que eu vou lá. E comecei a estudar. Já era com Raimundinho Dutra, né? Que é o compositor do Boi Caprichoso, de Parintins. Ele é parintinense também. E aí ele começou a me dar aula. E aí eu comecei a gostar das aulas dele, comecei a praticar. E foi aí que começou a minha história com a música. Meu doce pecado é te querer, eu sou castigada por amar, e sofro de tanto amar você. A vida é nada sem você, é como o sol sem ter a lua. Depois eu vim para a praça da polícia, tinha um projeto do Moacir Andrade, que é artista plástico. Ele montou um projeto aí na praça de arte plástica, dança e música. E aí era todo domingo de 8 a meio-dia. E foi quando eu fui aprender, de julho a dezembro. Todo domingo eu esquecia tudo. Eu ia para lá, para a praça, para estudar. O que é
é que eu faço, amor, pra encontrar você? Mas o que posso fazer com o meu coração? Me enlouquece, então eu sou louca por viver. E foi de lá que eu fui para o Conservatório Joaquim Franco, já estudar. Eu estudei no conservatório, fiz o curso de extensão no conservatório, né? E aí eu comecei a tocar mesmo. Comecei e estava fazendo uma peça de teatro, tocando uma música como um hippie. A diretora do Sesc me encontrou. Chama esse menino na minha sala. Aí eu fui lá. Queria que você fosse professor de violão. Eu digo, mas eu não sou professor, não estudei, não sou formado, não sou nada. Não, porque o professor que estava aqui, ele foi embora e foi, a mãe dele adoeceu e o senhor tem que... E eu queria que você, naquela época era 18, 20 anos, né? Rapazola. Queríamos que você, pelo menos, tomasse conta da turma para entreter eles enquanto a gente consegue outro professor. Só tinha o Domingos Lima, né? Na época, que era professor aqui. Você sempre voa. É o forró treme terra ao vivo. Simbora! E aí eu falei, agora, como é que eu vou me atar? Eu vou para lá para a sala, vou ensinar para eles o que eu sei, o que eu aprendi. Aí, com 3 meses, eu desci para fazer um show com os alunos que estavam lá na sala. Aí a diretora pirou. Rapaz, como é que você consegue fazer um negócio desse? Aquele professor passou 9 meses e esses caras não aprenderam nada. Você vai ser o nosso professor. Vai lá em cima na sala que nós vamos assinar um contrato. Você vai dar aula todo dia aqui de 12h30 a 1h30. Depois daquela noite de prazer, não posso nem passar naquela rua. Foi lá que o nosso amor aconteceu. Da minha boca o gosto da sua. Depois daquele beijo que você me deu, não sei o que fazer na minha vida. Felicidade é tudo que eu preciso ter. Fiquei a esperar esse tempo inteiro. E aí eu me fizeram professor, né? Passei a ser professor de violão. E aí eu passei 16 anos dando aula no Sesc. Mas só que aí eu fui estudar, porque cada aluno que vinha, você sabe tocar uma música do Chico da Silva? Você sabe tocar a música do fulano? Sabe tocar a música do fulano? Todo mundo cobrava de mim. Terremoto de sucessos. Meu amor, vê se não some assim. Quero ter você perto de mim. Foi tanto amor pra se acabar assim. Depois de uma noite de prazer sem fim. O canoeiro nasceu lá na casa do meu professor, né? Do Raimundinho Dutra. Ele tinha 3 filhos lá que cantavam e nós trouxemos um amigo. Aí ele falou assim, você precisa aprender a tocar cavaquinho, porque a gente vai montar o grupo, mas eu vou tocar violão no grupo, não é você que vai tocar, não. Você tem que estudar cavaquinho. Aí eu comprei um cavaquinho, eu fui para as escolas de samba para ver como os caras tocavam. E frequentei muito a Aparecida, frequentei a Praça 14, o Morro da Liberdade, até conseguir aprender a tocar cavaquinho. Tudo bonitinho. A gente ensaiava lá na casa dele. A gente começou a tocar assim, nos lugares que chamavam a gente. A gente tocava no desculpa a expressão, como chamavam antes, né? No puteiro. A gente tocava no puteiro chamado Maria das Patas, lá em Petrópolis, né? Que era para os clientes chegarem lá e tal, na varanda do bar, né? Tinha um barzinho lá, e vendia cerveja e tudo. A gente tocava na varanda lá para atrair os clientes para ficarem com as meninas lá, no negócio lá. E aí a gente tocou lá, tocamos no hotel aqui no centro, nós tocamos no aeroporto de Eduardo Gomes, né? Tocamos no restaurante do aeroporto, tocamos no Canto da Cultura, né? Aqui do lado do Teatro Amazonas.
onde é informações turísticas. Bem naquela esquina ali, era um bar, que chamava Canto da Cultura. E toda noite tinha alguém tocando lá. E o canoeiro foi contratado para tocar lá. Banda Treme Terra. E no Instagram, Treme Terra Banda. Forasteiro, Hotel Forasteiro. Foi lá que aconteceu uma coisa inusitada. Por exemplo, eu toquei... a gente tocou lá. Tornei-me um ébrio, na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. E tinha um marinheiro que estava assistindo a gente tocar e ele chamou o garçom e falou, leva $20 para eles repetirem a música de novo. Aí o garçom trouxe $20, repete a música de novo. Aí nós repetimos a música 5 vezes. Cada vez que a gente tocava a música, ele chorava lá na mesa. E chamava o garçom, que era comum, né? Os navios encostavam aí no porto, eles desciam para cá para o centro para beber, para se distrair, né? Os marinheiros. E essa coisa aconteceu, essa coisa inusitada com a gente. Nós tocamos 5 vezes o Ébrio, do Vicente Celestino, né? Música de quintal. O Carrapicho foi assim, na época de 78, começou a surgir o Festival do SESI. Era o Festival da Indústria, né? E aí eles tinham um ginásio lá no São Jorge. E tinha uma banda que acompanhava os músicos lá, no SESI. E a diretora do SESC, a Rosimar, me chamou e falou, olha, nós queremos montar uma banda igual aquela banda lá do SESI. Para a gente ter aqui, vamos fazer o show de calouro, vamos fazer música na hora do almoço para distrair os comerciários que almoçam aqui. E aí ela mandou fazer uma pesquisa entre os comerciários para ver quantas pessoas estavam interessadas em montar a banda. E eu peguei uma cadernetinha para anotar os nomes. No final, tinha 35 pessoas querendo ficar na banda, querendo montar a banda, né? Eu voltei com ela, lá com a relação, né? E aí ela disse assim, Bop, poxa vida, lamento muito, mas nós não vamos montar esse projeto não, porque o SESC está em dificuldade e já dispensaram 4 funcionários e a gente não vai ter verba para montar esse grupo. Eu digo, tá bom então, mas o que eu vou dizer para meus alunos agora lá na sala? E para as pessoas que eu chamei, eu tinha até convidado eles para fazer uma reunião na sala, né? Porque eu ia com ela pegar a decisão para trazer para eles. Aí cheguei lá, poxa, gente, é o seguinte, o SESC não vai continuar esse projeto de montar a banda do SESC porque não tem dinheiro, não tem verba. Mas é o seguinte, quem tiver interessado em montar a banda, me segue, vai junto comigo. Dos 35, ficaram só 2. A Lauriana e o Asclé. O Asclé era o percussionista e a Lauriana era a cantora. E eu que tocava violão. E aí nós passamos a tocar aqui na 7 de setembro, no Hotel e Restaurante Casarão, que é do lado da Escola Técnica, ali perto da Escola Técnica, onde é uma igreja agora, uma igreja evangélica. A gente passou a tocar lá. Toda sexta-feira a gente ia para lá se divertir. Os meninos iam beber e eu só tomava Coca-Cola, né? Eu nunca bebi e nunca usei droga, graças a Deus. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. E aí a gente nasceu lá.
Só que fazia uns 3 meses já que a gente estava tocando lá toda sexta-feira. A mãe da Laureana descobriu que ela faltava aula toda sexta-feira. Em qualquer lugar eu vou seguindo o meu peão. Seus braços fortes, sua cor, aqui eu quero teu calor. Ela foi lá no colégio, não, ela não tá vindo para aula. Para onde essa menina tá indo? Aí foi atrás da Laureana, encontrou a Laureana lá no bar, junto com a gente, no Hotel Casarão, cantando. Aí ela tirou a Laureana do grupo, né? Tu viu que o depoimento que a Laureana disse, né? Que ela estava fazendo ensino médio e a mãe dela acabou tirando ela de lá. E aí eu tinha amizade com o Zezinho, chamei o Zezinho para fazer parte do grupo. Meu boi, eu você valeu boi, teu vaqueiro, teu amor valeu. E foi quando nós criamos o primeiro show, que foi o Janauacá, né? Para entreter os comerciários. Não tinha pretensão nenhuma, o grupo não tinha assim, nós vamos ser alguém na vida, não. A gente estava simplesmente se divertindo, tocando. Cada um queria tocar, queria cantar. Isso que a gente queria. E aí nós convidamos um flautista que estudava na universidade, no conservatório, o Nil Cruz. E aí o Nil Cruz que deu o nome Carrapicho, porque nós decidimos que cada pessoa do grupo ia trazer um nome, ia defender o nome, né? E aí foi quando nós queremos agradecer a todo o público que está assistindo a gente, e nós vamos finalizar aí com a música que é do Adail Mesquita, também é Mesquita, ó. Adail Mesquita, nosso amigo, compositor, e a gente está fazendo essa música aí para finalizar. Com Caboclinho é assim. Vamos de Beredão. Só rolou um beijo uma vez e já botou moral. Escuta aqui, meu amor, pare com isso de uma vez que eu não vou mudar. Você já me manjou. O Nil teve essa ideia. Cara, vamos fazer o seguinte, vai ser Carrapicho porque gruda, a gente vai grudar nossas ideias para combater a música americana. Porque em 78 para 80, nesse período aí, perdurava a música americana aqui em Manaus. Não tinha música ao vivo, né? As músicas ao vivo aqui eram as bandas que tocavam para o povão, para o povinho, né? Que naquela época, aliás, para o povão, que naquela época chamava povão quem era da elite, e povinho quem era a plebe, né? E naquela época tinha Bluebird, tinha Aristocrata, tinha Dan Crown, que era uma banda que tocava música americana. Então, tocava 95% de música americana e 5% de música brasileira. E aqui na cidade era infestado de discoteca, 1001 Noite, Crocodilos, a Tiger, esse pessoal todo aí era só disco, né? E tinha uma febre de todo amazonense querer ser americanizado. Tanto que aqui, nessa quentura que a gente está agora, o pessoal ia comprar calça ali, jaqueta ali, bolsa Tiger, né? Tênis Tiger, para poder sair na rua americanizado. E aí teve essa invasão americana, porque os ingleses que construíram tudo isso aí, né? Teatro Amazonas, eles construíram esses monumentos todos aí, e por isso que ficou essa febre. E aí a nossa intenção era combater a música americana. E aí o Nil veio com essa ideia, não, vamos colocar Carrapicho, porque a gente vai grudar nossas ideias, vamos nos fortalecer para combater a música americana. E foi o que nós fizemos. A partir da gente, surgiu 50 bandas atrás de nós. Assim, todo mundo querendo tocar ao vivo. Aí os bares começaram a ter música ao vivo, os restaurantes.
A gente fazia primeiro barzinho, né? Eu, o Zezinho e o Carioca. E o Zezinho era apelidado de Caetano Veloso da Amazônia, né? Que ele cantava o repertório do Caetano, cantava Bethânia, cantava Ney Matogrosso, cantava essas coisas todas, de MPB. Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro. Eu sou mesmo é comedor de jaraqui. Eu sou boto encantado, meu chamego é do mato, por isso... E quando a gente estava no casarão tocando, o PC, que é o Paulo César, ele era garçom no Olímpico Clube. E aí tinha uns coroas que tocavam lá. Só que nesse dia, nessa sexta-feira, que eles iam tocar lá, eles se embriagaram, foram para o aniversário, se embriagaram e não foram mais tocar. E aí o PC falou para o Paulo José, que era o diretor social lá, que ele conhecia um grupo que tocava MPB. Aí o Paulo José levou a gente para lá. E nós passamos a tocar no Olímpico, no balneário do Olímpico, né? Lá em cima, perto da piscina. E passamos a tocar. Foi nessa época que surgiu o movimento em São Paulo da Elba Ramalho, do Zé Ramalho, Alceu Valença, esse pessoal todo do forró. Aí o público daqui, o público amazonense, começou a pedir, não, nós queremos forró, queremos que você toque forró. E aí o Edson do Vale, né, que eu conheci, ele tocava violão, ele não tocava sanfona. Mas o pai dele era sanfoneiro. E no Sesc, como era eles faziam peça de teatro, e eles tinham uma sanfona lá que só servia para figuração, entendeu? Aí eu falei com a diretora, a gente pode usar essa sanfona? Pode. Aí chamei o Edson e nós começamos a treinar o Edson para tocar a sanfona. E aí o Edson já veio, já ficou sanfoneiro. E, cara, foi muito engraçado, as primeiras vezes que a gente tocou no Olímpico, que assim, não tinha sonorização, né? Tinha 2 caixas Akai penduradas, assim, gradeadas, que era do clube, né? E um microfone Akai cabeçudinho, assim. Você tá aqui, com o caboclinho é assim, no banzeirinho é Com o caboclinho é assim, no banzeirinho é Com o caboclinho é assim, no banzeirinho é Com o caboclinho é assim. O Zezinho tocava, ele cantava e tocava triângulo. E aí eles penduravam o microfone até na altura da boca do Zezinho. Só que quando o vento batia, que o microfone ia para o lado, o Zezinho tinha que andar atrás do microfone, cara. E eu tocava com uma caixa amplificada da Giannini, que eu trazia do Padre Pulga, lá da Japim, do Japim. Eu carregava a caixinha no ônibus para poder chegar no Olímpico, para poder tocar na sexta-feira, que a gente tocava só sexta-feira. E ainda usava aquele captador quadradão aqui, né? Chapado aqui. E era um som ruim para caramba, mas estava valendo. O pessoal ouvia o som do violão. E foi assim que a gente começou. O Carrapicho. Aí o público começou a pedir da gente, pô, mas vocês não vão gravar nenhuma música, não, vocês tocam bem, tem muita música aí que a gente nem conhece, parece até que é de vocês. Aí nós resolvemos gravar um compacto duplo. E nós procuramos a Rádio Tropical, porque o Seu Malheiros, ele tinha contato direto com os Estados Unidos. Aí ele trouxe todo o material da gravadora e gravou em cima da Rádio Tropical, montou em cima da Rádio Tropical. Mas só que era o seguinte, ele não deixava ninguém pegar no equipamento, ninguém, só ele. E ele não sabia gravar, ele não era técnico de som, ele era só dono do som, né? Ele não sabia gravar. Aí nós fomos lá com ele, não, vou gravar então a fita para vocês. Aí fomos lá gravar. Gravamos, o resultado foi horrível. A gente não ouvia nada na fita cassete. Mas, mesmo assim, a gente pegou a cópia da fita cassete e mandamos para Belém, para gravar som, porque aqui não tinha gravadora. Aí o nosso primeiro compacto duplo, com 4 músicas, a gente foi gravar lá na Gravação. Cara, foi uma festa. Por quê? A gente juntou dinheiro durante 1 ano para pagar as passagens de avião para ir, para mandar metade do dinheiro para a gravadora, lá para pagar metade da gravação, que ele deu um valor e a gente mandou a metade, 50%. E levamos 50% na mão.
Só que quando nós chegamos lá, o Carlos Santos falou assim, ó, cara, eu gostei tanto do grupo de vocês, da música de vocês, vou fazer um negócio com vocês. Vocês estão contratados pela gravadora. Vocês não precisam mais pagar os outros 50%. O que vocês já pagaram está valendo. Agora, se vocês venderem esse compacto duplo, 10 mil cópias desse compacto duplo, vocês estão autorizados a fazer um LP. E aí nós trouxemos para cá. Antes disso, nós alugamos 2 Kombi e fomos para Salinas. E os meninos se embriagaram lá e fizeram uma festa. Agora nós já somos de uma gravadora e tudo, nós somos agora artistas. Aí compramos um set de percussão, que tinha lá em Belém, numa loja de música, e trouxemos. Aí viemos para cá e fomos trabalhar o compacto duplo. E vendemos 30 mil cópias. Ele queria que a gente vendesse 10 mil, né? Nós vendemos 30 mil cópias do compacto duplo. E aí foi quando a gente teve essa sequência de gravar o primeiro LP, o segundo LP, o terceiro LP, o quarto LP, o quinto LP. O sexto LP foi gravado aqui no Novo Hotel, no projeto da Secretaria de Cultura, que a gente fez uma participação, né? É um álbum duplo, são 2 LPs, né? É Nossa Música, o nome do projeto. E aí o Carrapicho participou com uma música, né? Sucesso! Jadail Mesquita! Com o Caboclinho é assim! Né? Todas essas músicas aqui de Manaus. Celito, vários outros músicos. Eu não lembro, não. Candinho Inês, Sileno, toda essa moçada aí. Só rolou um beijo uma vez e já botou moral. Escuta aqui, meu amor, pare com isso de uma vez que eu não vou mudar. Você já me manjou. A cada um ano, 2 anos, a gente ia lá para gravar. Aí nós tínhamos uma parceria com o Sesc, a gente se alojava lá no Sesc, na Doca, né? Na Doca, perto da fábrica de Febo. Cara, era um cheiro de patchouli ali, tudo direto, muito legal. E aí a gente gravou 3 LPs com a Gravação. E depois nós passamos a gravar com a Raulan, do Seu Raul. E aí o Seu Raul era uma filial da Continental. E aí, como nós atingimos uma venda muito grande dos LPs, a Raulan encaminhou a gente para a Continental. Aí nós fomos gravar no Rio de Janeiro. Aí chegamos no Rio de Janeiro para gravar. Foi engraçado no Rio porque, assim, nós chegando lá no estúdio para gravar, a gente só gravava todos os músicos da banda. Éramos 8 músicos. Aí nós chegamos lá, os músicos estavam em greve. Aí chegou um músico lá no estúdio e falou assim, vocês não estão precisando do guitarrista para gravar e tal, e eu estou precisando de dinheiro, mas os músicos estão em greve aí, mas eu estou querendo trabalhar. Eu falei, não, rapaz, a gente trouxe os músicos lá de Manaus e tal, e os meninos são da banda, e todo mundo que toca é da banda e tal. Aí ele disse assim, bom, mas quem que fez os arranjos para vocês? Aí eu falei assim, não, foi eu que fiz, está aqui, está tudo escrito aqui, está na partitura. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas tem algum índio lá que sabe ler música? Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro, eu sou mesmo comedor de jaraqui. Eu sou boto encantado, meu chamego é do mato. Aí eu falei, sim, eu sei ler música, entendeu? E eu tinha feito todos os arranjos escritos e estava tudo lá para tocar. E foi interessante, foi inusitado. Aí foi quando a gente andou pelo Corcovado, pelo Copacabana, né? A gente visitou o Rio de Janeiro. Menina, você tá aqui. Se liga aí! No Manzeirinho é assim, o Caboclinho é assim. E aí o
Manuel Cordeiro foi apresentado para a gente, e aí nós fizemos uma coparceria com ele, né? Uma coprodução. A gente produzia, chegava lá, chegava com ele, e aí a gente ia ouvindo alguns conselhos que ele dava também, que ele já estava, né? Era já macaco velho no negócio. É assim, no panzeirinho é com caboclinho é assim, no panzeirinho é Mas lá a gente conheceu o Sajica, que era baterista da Elis Regina, a gente conheceu o Roneri, conhecemos o Joba, né, que era do Arilô, a Nilcilene, a Nilcinha, né? Eu não sei, não lembro bem se o nome dela o nome deles é esse. Com caboclinho é assim, no panzeirinho é Simbora! Valeu, galera! Nós fizemos uma parceria com a Arilô. E o primeiro show que nós fizemos aqui em Manaus, nós fizemos do Arilô. Foi no Juventus. Meia-noite, a gente mandou fechar a porta do Juventus porque não cabia mais ninguém. Era Carrapicho e Arilô. Porque quando nós chegamos lá em Belém, quando a gente estava na gravadora, eles falaram assim, a gente toca num clube aqui que chama Calamazu. Aí nós vamos botar uma mesa lá na frente, aí vocês vão ficar lá e tal, vocês são convidados da gente. Tá. Aí vamos para lá. Quando estava no meio do show, o Roneri anunciou, agora nós vamos chamar essa banda que veio de Manaus e tal, os meninos muito bons e tal, e eles estão gravando umas músicas aqui em Belém, e agora eles vão dar uma palhinha para a gente aqui. Pode subir, Carrapicho. Aí a gente subiu para tocar sem saber que ia tocar, entendeu? Aí tocamos com os próprios instrumentos dele, que a gente não levou nada, né? E tocamos com os instrumentos deles lá. E aí eles gostaram muito da gente. Aí não, agora como cortesia, como reciprocidade, nós vamos levar vocês para Manaus. Aí nós trouxemos ele para o Juventus, de Santo Antônio. Brigadão! Foi show estar aqui com vocês. Quando eu saí do Carrapicho, eu saí porque eu fiz o seguinte... Eu ia sair mesmo da banda, né? Eles não sabiam disso. Mas eu ia para Nashville para estudar música country. Eu comecei a estudar inglês, eu me formei em inglês e eu ia para Nashville para estudar. E quando eu paguei a passagem, né, para lá, paguei o curso, tudo. E quando eu estou nessa época da transição para mim ir viajar, o meu sogro morreu, porque o meu sogro tomava conta do meu sítio lá na estrada, né? Aí eu tive que adiar tudo. Aí resolvi realmente já pedir a minha conta da banda Carrapicho. Aí fui embora para o sítio, fui morar no sítio, 5 anos lá. Uma vez e já botou moral. Escuta aqui, meu amor. Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar. Você já me manjou. Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro, eu sou mesmo. E uma noite eu estava assistindo, a gente já tinha parabólica lá, né? E eu estava assistindo um show da Tina Turner e a câmera abriu assim, uma panorâmica e tinha um T e um T, Tina Turner, assim, nas caixas de som. Aí eu falei para minha mulher, essas 2 letras são muito fortes, cara. E aí nós guardamos as 2 letras. Vamos agora pesquisar alguma palavra que tenha TT. Porque tem BB do Banco do Brasil, CC da Coca-Cola, tem alguma coisa que vai ter TT. E aí nós encontramos num disco do Boi de Parintins, escrito assim, Treme Terra, o maior surdo da batucada do Boi de Parintins. Eu digo, é esse nome. Porque nós queremos montar uma banda com estilo regional, né? E aí nós corremos no INPI para patentear a marca. E no INPI a gente encontrou uma entidade do candomblé lá no Piauí, que era Arranca-Toco e Treme Terra, era uma entidade do candomblé, mas não tinha patente. E a gente ouviu falar também de um boi aqui na Praça 14, Garrote Treme Terra, parece que era a dona Lidoca que colocava esse boi todo ano. Mas ela faleceu e os filhos não patentearam a marca, não registraram a marca. E aí a gente patenteou a marca.
e começamos a trabalhar. Tô de Jaraqui, eu sou boto encantado, meu chamego é do mato, por isso, menina, você tá aqui. Com caboclinho é assim, no banzeirinho é brique, 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 brique. Com caboclinho é assim, no banzeirinho é Com caboclinho é assim, no banzeirinho é brique, 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 brique. Com caboclinho. Eu sigo a filosofia do meu avô, que ele dizia assim: meu filho, se você não produzir, ninguém vai produzir para você. Meta a mão na massa. E é o que eu faço todo dia. Eu trabalho todo dia. Eu estou dando aula e estou escrevendo 4 livros de uma vez só, né? E produzo. Todo dia eu componho, todo dia eu toco, todo dia eu estudo, todo dia eu vou atrás de show. E eu se viro, como diz o caboclo. É assim, no banzeirinho é E essa tá estourada. É beiradão. Treme Terra ao vivo. Eu só queria Pode finalizar, por exemplo, nós participamos do filme A Selva, né? Que nós não falamos da selva. Tem 2 músicas minhas que são tema do filme A Selva, que foi gravado aqui em Manaus. É Bate-Coxa e a Saga do Seringueiro. Só rolou um beijo uma vez e já botou moral. Escuta aqui, meu amor, pare com isso de uma vez que eu não vou mudar. Você já me manjou. Bom, a música também me levou para a Europa, né? Eu cheguei à Europa através da música. Eu viajei do dia 31 de dezembro a 1º de janeiro para a Europa. Eu estava atravessando o oceano. Passei 23 dias lá, na França, na Espanha e Portugal. Visitei 32 cidades e fiz contato com o povo lá. Entendeu? Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro. Eu sou mesmo comedor de jaraqui. Eu sou boto encantado, meu chamego é do mato, por isso, menino, você tá aqui. Com caboclinho é assim, no banzeirinho é brigue, 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 brigue. Com caboclinho é assim, no banzeirinho é Com caboclinho é assim, no banzeirinho é brigue, 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 brigue. Com caboclinho é assim, no banzeirinho é Vai, Jale! Nosso abraço. Esse é o ritmo do beiradão pra você. Grande abraço à nossa produtora Lauren. Aê! Valeu! Tchau! Fui!